Bem, gente, vamos continuar falando ainda do referencial teórico. Nós temos um mecanismo para o referencial teórico que ele é imbatível, que é você fazer o levantamento, o fichamento de citações, que foi o que nós terminamos de dizer na aula, na primeira parte da nossa aula. Você fazer esse fichamento das citações é quem vai subsidiar o seu referencial teórico. Você não pode sentar na frente do computador para escrever o referencial teórico, gente, do nada. Por quê? Porque você, como eu disse, você precisa ter feito as leituras, você precisa ter feito essa seleção dessas citações, você precisa de todo esse planejamento, de toda essa organização para você poder escrever. No referencial teórico, o que é importante? Você tem que ter cuidado no referencial teórico em relação às citações. Nós temos as citações diretas e nós temos as citações indiretas. As citações diretas são aquelas citações que elas comportam até 3 linhas e elas vão ficar no corpo do parágrafo, tá certo? Então você vai fazer o quê? Abrir aspas, você coloca a citação direta. A citação direta, ela é uma citação ipsis literis. Isso quer dizer o quê? É uma citação igual a que você tirou no texto, que você tirou no livro. Então você abre aspas, coloca a citação e vai colocar o sobrenome do autor, vai colocar o ano do trabalho do autor e a página. Essa é a citação de até 3 linhas que fica no corpo do parágrafo. Se for uma citação com mais de 3 linhas, o que você vai fazer? Você vai dar um recuo de 4 centímetros, o tamanho desta letra ela é 10 e o espaçamento é simples. E você não vai precisar utilizar as aspas. E você coloca aquela fala e no final, sobrenome, ano e página daquela citação direta com mais de 3 linhas, correto? Se for uma citação indireta, o que é uma citação indireta? Uma citação indireta, você utiliza a fala do autor, mas você escreve, você vai falar a partir da sua interpretação. Atentai bem, nota de rodapé. Gente, mas essa fala que você coloca com as suas próprias palavras, ela não é sua. Ela parte de uma ideia primeira que não é sua. Então, você vai ter que citar de quem é aquela fala, digamos, literal. Então, a paráfrase ou a citação indireta é quando eu utilizo a fala de um autor, mas a forma de escrever é minha, mas eu não posso esquecer que aquela ideia primeira é de um outro autor. Então, vai vir o quê? Apenas sobrenome e vai vir o ano. Você não coloca aspas, certo? Não coloca aspas na citação indireta ou paráfrase. Certo? Gente, atentai bem, o texto, você pode utilizar as falas do autor, desde que você diga de quem são aquelas falas, porque senão vai se configurar plágio e na nossa lei brasileira o plágio ele é um crime. Então você tem que ter muito cuidado com essa questão. Às vezes o aluno, quando não tem contato com esta técnica que eu estou falando para vocês, e eu preciso dizer que essa técnica é trabalhada pelo professor Fontinelli. Então, o aluno faz o quê? O aluno vai na internet e começa a tirar partes de um trabalho, partes de outro. Às vezes, ele não tira nem aquela colocação da internet e faz um texto uma coxa de retalhos. Não, esse trabalho ele não passa nenhuma banca, porque os avaliadores, gente, eles têm os antiplágios. E aí o antiplágio ele já leva o membro da banca ou o teu orientador direto para onde você tirou, porque hoje isso não dá mais para as pessoas achar que podem ludibriar. Então, muito cuidado com isso. Então, por que os alunos fazem isso, gente? É porque eles não têm essa técnica que eu estou passando para vocês. As partes do tema, você faz perguntas para aquele tema, você vai fazer a seleção do material, você vai ler o material,
você vai escolher as citações, você vai colocar em um quadro, em um papel aqui do lado, coloca a referência inteira, coloca a citação que você tirou e você já faz a sua interpretação. Que quando você for lá escrever no referencial teórico, você vai perceber que você não vai ter dificuldade. Você não vai ter que ficar pensando no que poderá ser. Então, vocês devem partir desses passos para fazer a construção do referencial de vocês. O referencial de vocês, gente, é uma descrição. Vocês não vão colocar no referencial de vocês uma opinião pessoal. Vocês não vão colocar juízo de valor no referencial teórico. O referencial teórico de vocês são os autores que vocês escolheram e esses autores é que vão falar no seu referencial teórico. E aí o que é que você vai fazer? Você vai mostrar as falas dos autores que você escolheu. Você vai colocar esses autores para dialogar. Como assim? Você pode, por exemplo, Luquezzi traz o conceito de didática, isso. A professora Kandal diz que o conceito de didática é isso. Se as falas forem iguais, você faz um comentário. Se as falas forem divergentes, você chama atenção para a divergência. Então, isso é colocar os autores para conversar. Então, o referencial teórico, gente, não é para vocês se imbricarem, é para vocês colocarem as falas dos autores que vocês estão utilizando. O que é importante também no referencial teórico? É a construção do parágrafo. Gente, atentai bem, nota de rodapé. Você não vai escrever um parágrafo que parece o Enem, que quando você chega ao final, você já não lembra mais do que está no início. Então, vocês devem escrever parágrafos razoavelmente curtos, nem longos e nem pequenos, mas vamos pensar aí num parágrafo entre 5 a 6 linhas. Não pode exceder isso para não deixar o público cansado. E escrever uma fala objetiva. Como construir um parágrafo? Você pode me perguntar. Gente, a construção de um parágrafo, ela parte de 3 partes, que nós podemos dizer que é o tópico frasal, que é a sustentação e a síntese, o fechamento. O que é o tópico frasal? É quando você traz uma afirmação. Esse tópico frasal, não necessariamente ele vem no início. Nós não estamos tratando aqui que necessariamente o tópico frasal, a afirmação do que você está falando, venha no início. Mas que você entenda que um parágrafo bem produzido, ele tem um tópico frasal, que é uma afirmação sobre o que você está dizendo. O parágrafo, ele comporta a sustentação. Professor, o que é a sustentação? É justamente as suas citações que você já fez o levantamento, certo? Por exemplo, eu começo o meu parágrafo dizendo: a didática é de suma importância para o trabalho docente. Aí é meu tópico frasal porque eu fiz uma afirmação sobre didática. Em seguida, eu vou fazer uma sustentação oral. Aí eu vou dizer, de acordo com Kandal, 2019, a didática faz parte do contexto ou do percurso formativo da formação inicial docente. Então, aí eu coloco Kandal 2019. E aí, para fechar o parágrafo, eu digo o quê? Eu vou fazer uma síntese. Aí eu vou usar um conectivo nesse sentido. A didática precisa ser melhor discutida na academia por conta do seu viés de importância para a formação, para a prática do professor. Então, percebam que aí eu fiz o quê? Eu fiz o parágrafo. Então, o seu texto, ele é feito de parágrafos. E você vai usar conectivos. Consequentemente, todavia, esses conectivos que você usa, que nós usamos na construção da nossa língua portuguesa, para você dar coerência, para você dar unidade ao seu texto. Nós nos encontramos na próxima aula.